Compraste-me. Agora sou tua para me usares como quiseres, disse Helena com olhos que guardavam o eco de seus pais perdidos nas chamas. Suas palavras, nascidas da dor, caíram como gotas de chuva sobre um coração murcho. 15 anos sendo invisível, com as mãos atadas por dívidas que nunca entendeu. Até que um dia, entre o silêncio de uma biblioteca proibida e o roçar acidental de dedos alheios, encontrou algo que acreditava morto: a esperança. Às vezes, a liberdade começa com um sussurro. Se esta história tocou seu coração, abrace-a com um gostei. É como dizer: eu te vejo, eu te entendo. E me conte, como você acha que terminará o voo deste pássaro engaiolado? O calor escaldante de agosto caía sobre São Miguel como uma manta pesada, fazendo o ar vibrar sobre as ruas de paralelepípedos. Na praça central, Helena Gomes observava o movimento da sacada da casa onde servia, seus dedos finos apertando o gradil de ferro até os nós dos dedos ficarem brancos. Aos seus 22 anos, seu rosto conservava uma beleza que nem mesmo os anos de servidão haviam conseguido murchar, embora seus olhos, de um castanho profundo como terra molhada, tivessem perdido o brilho da juventude despreocupada. O relógio da catedral bateu às 5, e a cada badalada, Helena sentiu seu coração se apertar. A senhora Bittencourt voltaria logo de sua visita dominical, e ela não havia terminado de arrumar o escritório. Seus passos ecoaram sobre o piso de madeira enquanto voltava para o interior da grande casa colonial, onde o tempo parecia ter parado entre móveis antigos e retratos de antepassados que a observavam com olhares severos de suas molduras douradas. Você tem que ser mais rápida, menina. A patroa não perdoa a ineficiência. Dona Carmen, a governanta, havia-lhe dito naquela mesma manhã. Helena assentiu em silêncio, guardando as palavras que jamais pronunciaria. 15 anos estava naquela casa, desde que a tragédia havia transformado seus pais em pó e a ela em propriedade da família Bittencourt, em pagamento por dívidas que jamais entendeu. Suas mãos se moviam com precisão metódica entre os livros e papéis, organizando o caos que Dom Alberto deixava após suas sessões de escrita. Foi então que ela o encontrou. Um pequeno caderno de couro marrom, escondido entre os grossos volumes de história. A curiosidade, aquele pássaro inquieto que habitava em seu peito apesar dos anos de domesticação, a impulsionou a abri-lo. Eram poemas, versos que falavam de liberdade, de céus abertos e horizontes infinitos, palavras proibidas naquela casa de tradições e aparências. Os dedos de Helena tremeram ao folhear as páginas, como se tocassem algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. O mercado fervilhava de vida sob o sol da manhã. Helena caminhava com a cesta de vime apertada contra o corpo, seguindo a lista meticulosa que Dona Carmen havia redigido. O cheiro de especiarias, frutas maduras e pão fresco inundava o ar, misturando-se às vozes de comerciantes e compradores. Foi então que ela ouviu pela primeira vez. Estava em frente à barraca de livros antigos do Sr. Matias, com a cabeça ligeiramente inclinada enquanto examinava um volume desgastado, alto, de ombros largos, mas não imponentes, com uma barba curta que emoldurava um rosto sereno. O que mais chamou sua atenção foram suas mãos. Mãos de trabalhador, calejadas pelo sol e pelo esforço, segurando os livros com a delicadeza que outros reservariam para uma flor exótica. Helena parou, esquecendo momentaneamente sua missão. O estranho levantou o olhar e seus olhos, de um azul acinzentado como o céu antes de uma tempestade, encontraram os dela. Ele não sorriu, mas algo em seu olhar mudou, como se tivesse reconhecido nela uma igual. Com licença, disse ele aproximando-se. Sabe onde posso encontrar a fazenda As Acácias? Sua voz era grave, mas suave, com um leve sotaque que Helena não conseguiu identificar. Siga o caminho norte passando a ponte de pedra, respondeu ela, baixando o olhar. Não tem erro. Obrigado, murmurou ele. E então, após uma pausa, gosta de livros? A pergunta a surpreendeu tanto que ela levantou a vista de repente. Ninguém em anos lhe perguntara sobre seus gostos. Não sei ler bem. Mentiu por hábito. Ele assentiu, sem julgá-la, e lhe ofereceu o livro que segurava. É uma pena.
Este fala sobre pássaros que migram milhares de quilômetros só para encontrar seu lar. Helena não pegou o livro, mas seus olhos pararam na ilustração da capa. Uma ave, com as asas abertas contra um céu infinito. Meu nome é Lucas Soares, disse ele guardando o livro em sua bolsa de couro. Sou o novo administrador de As Acácias. Helena, respondeu ela, omitindo seu sobrenome como se fosse um luxo que não podia se permitir. Preciso ir. Ela se afastou sem olhar para trás, mas sentiu o olhar dele seguindo-a entre a multidão, como uma carícia invisível. A biblioteca dos Bittencourt era o único lugar da casa onde Helena se sentia segura. À noite, quando todos dormiam, ela se esgueirava pelas sombras para tocar as lombadas dos livros proibidos para ela, abrindo ocasionalmente algum para decifrar as palavras à luz tênue de uma vela. 3 dias após seu encontro no mercado, enquanto limpava os janelões que davam para o jardim, viu Lucas Soares entrando pela porta principal. O coração lhe deu um pulo. Dom Alberto o recebeu com uma formalidade distante, conduzindo-o ao escritório. Helena permaneceu imóvel, o pano úmido esquecido na mão. O que você está olhando com tanto interesse? A voz de Dona Carmen a assustou. Termine suas tarefas e vá ajudar na cozinha. O patrão tem uma visita importante. Durante o jantar, Helena foi designada para servir à mesa, algo que raramente fazia. Enquanto colocava os pratos, evitou cuidadosamente olhar para Lucas, embora sentisse sua presença como se sente o calor de uma fogueira na escuridão. Os documentos estão em ordem, ouviu Dom Alberto dizer. A fazenda precisa de mão firme depois de tantos anos. De abandono. Minha intenção é modernizar os métodos de cultivo, respondeu Lucas com uma segurança tranquila. Eu vi técnicas no norte que poderiam triplicar a produção. Helena serviu o vinho tinto nas taças de cristal, movendo-se como uma sombra silenciosa. Quando chegou perto de Lucas, ele levantou ligeiramente o olhar, reconhecendo-a sem palavras. Seus dedos se roçaram ao lhe passar a taça, um contato fugaz, mas elétrico. Esta moça está conosco desde criança, comentou a senhora Bittencourt, notando a troca. É praticamente da família. A falsidade daquelas palavras atingiu Helena como um tapa. Família. A palavra soava vazia nos lábios de quem a havia tratado como uma posse por 15 anos. É uma sorte poder contar com a proteção de vocês, disse Lucas com uma neutralidade perfeita que só Helena pareceu perceber como artificial. Naquela noite, enquanto recolhia os últimos pratos, encontrou uma pequena nota dobrada sob o guardanapo de Lucas. Com as mãos trêmulas, guardou-a no bolso do seu avental. Na solidão de seu pequeno quarto, desdobrou o papel. Havia apenas uma linha, escrita com traço firme. Os pássaros engaiolados também se lembram do céu. O jardim de inverno era o orgulho da senhora Bittencourt. Vidro e ferro forjado, contendo um pedaço de paraíso artificial onde floresciam espécies exóticas trazidas de terras distantes. Helena cuidava das orquídeas todas as manhãs, admirando sua beleza resiliente. Crescem lindas, apesar de estarem tão longe de casa, disse uma voz às suas costas. Helena se virou e encontrou Lucas na entrada do jardim de inverno. Ele segurava um chapéu nas mãos e sua camisa, de um branco imaculado, contrastava com sua pele bronzeada. O que faz aqui? Sussurrou ela, alarmada. Se a encontrarem, eu vim com permissão, respondeu ele com calma. Dom Alberto quer que eu verifique os sistemas de irrigação da propriedade. Helena assentiu, voltando para suas flores. O silêncio entre eles foi preenchido pelo zumbido das abelhas e o suave gotejar da água. Você leu minha nota? Perguntou Lucas finalmente. Não deveria tê-la dado? Provavelmente não, concedeu ele. Posso te perguntar uma coisa, Helena? Ela não respondeu, mas também não se afastou. Há quanto tempo você está aqui? Desde os 7 anos, respondeu após uma pausa. Meus pais morreram no incêndio da fábrica de Dom Alberto. Ele assumiu a dívida que meu pai havia contraído para comprar nosso pequeno terreno. As palavras saíram dela como água de uma represa rompida. Ela nunca havia contado sua história a ninguém. Não tinha tido a quem contar. E você nunca pensou em ir embora? Helena soltou uma risada amarga que soou como cristal quebrando. Para onde? Eu não tenho nada. Nem sequer sei se existem papéis que provem que sou livre. Lucas se aproximou com movimentos lentos,
como quem se aproxima de um animal assustado. Há um mundo inteiro além destes muros, Helena. Um mundo que eu não conheço, respondeu ela, cortando um caule, murcho com mais força do que o necessário. Eu poderia te mostrar. A proposta ficou suspensa entre eles, frágil e perigosa, como uma gota de orvalho na beira de uma folha. Helena sentiu algo se agitar dentro de si, um sentimento esquecido que tinha o sabor da esperança. Por que você me ajudaria? Você nem me conhece. Lucas ficou em silêncio por um momento, como se procurasse as palavras certas. Porque eu reconheço a ânsia por liberdade quando a vejo, disse finalmente. Eu a vejo nos seus olhos toda vez que você olha para além do jardim. As semanas seguintes transcorreram com uma nova cadência. Lucas visitava a casa com frequência, sempre por assuntos relacionados à fazenda. Helena aprendeu a interpretar os sons, o rangido particular de suas botas na brita do caminho, o timbre de sua voz no escritório, a forma como seu riso, raro, mas genuíno, parecia iluminar os cômodos sombrios. Uma tarde, enquanto Helena voltava da cidade com provisões, a carroça de Lucas parou ao lado dela. Suba, disse ele, estendendo-lhe a mão. Eu te levo. As pessoas falariam, respondeu Helena, embora a tentação de aceitar fosse quase dolorosa. Então daremos uma volta. Conheço um lugar que quero te mostrar. Talvez tenha sido a luz dourada do entardecer, ou talvez a crescente certeza de que a vida era muito curta para desperdiçá-la com medos. Helena colocou a cesta no chão e pegou a mão dele, subindo agilmente na carroça. Lucas dirigiu os cavalos para um caminho pouco usado que serpenteava entre olivais centenários. O ar cheirava a terra molhada e grama recém-cortada. Helena fechou os olhos, deixando o vento acariciar seu rosto e desalinhando seu cabelo cuidadosamente preso. Você quase tinha esquecido essa sensação, não é? Perguntou Lucas, observando-a de esguelha. Qual? A de simplesmente existir, sem outro propósito além de sentir o momento. Helena abriu os olhos e olhou para ele. Havia algo em seu modo de falar que revelava um entendimento que ia além das palavras. Como você sabe, Lucas parou a carroça perto de um pequeno riacho ladeado por álamos. A água cantava entre as pedras, criando uma música natural que tornava as palavras desnecessárias. Porque eu também estive preso uma vez, disse finalmente, saltando e oferecendo-lhe a mão novamente. Não entre paredes, mas entre expectativas e dívidas de honra. A jaula mais eficaz é a que não se vê. Helena desceu, mas desta vez não soltou a mão dele imediatamente. Seus dedos permaneceram, entrelaçados enquanto caminhavam em direção à margem do riacho. O que te libertou? Perguntou ela, sentando-se em uma rocha plana. Lucas tirou algo do bolso, um pequeno relógio de prata antigo, mas bem cuidado. Isto era do meu pai, sua última posse depois de perder tudo. Em seu leito de morte ele me entregou dizendo: o tempo é a única coisa que realmente nos pertence, filho. Não o desperdice vivendo a vida que outros planejaram para você. Ele lhe ofereceu o relógio. Helena o pegou com reverência, sentindo seu peso e o suave tic-tac que emanava dele, como um coração mecânico. É lindo, murmurou. Quero que você o tenha, disse Lucas, para que se lembre de que nunca é tarde para reclamar o seu tempo. Helena balançou a cabeça tentando devolvê-lo. Não posso aceitar. É o seu tesouro. Tesouros são feitos para serem compartilhados, insistiu ele, fechando suavemente os dedos dela ao redor do relógio. Além disso, é apenas um empréstimo. Um dia você o devolverá, quando ambos formos completamente livres. Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Helena sentiu algo se quebrar e se curar simultaneamente dentro dela. O relógio palpitava em sua mão como uma promessa. A notícia chegou com o primeiro frio de outubro. Dom Alberto havia decidido casar Helena com Ricardo Mendes, filho de seu sócio comercial e homem conhecido por seu temperamento violento. A decisão, anunciada durante o jantar como quem comenta o clima, caiu sobre Helena como uma laje de pedra. É um bom acordo, disse a senhora Bittencourt, cortando meticulosamente sua carne. Ricardo precisa de uma esposa dócil e você precisa de um futuro garantido. Deveria estar agradecida. Helena permaneceu imóvel, segurando a bandeja de pão com mãos que, de repente,
pareciam pertencer a outra pessoa. A sala de jantar, com suas cortinas pesadas e sua louça brilhante, se tornou uma armadilha da qual ela não podia escapar. O noivado será anunciado na festa da colheita, continuou Dom Alberto, em 2 semanas. Naquela noite, Helena não foi à biblioteca. Em vez disso, subiu ao telhado da casa, um lugar proibido que só acessava em momentos de desespero. As estrelas brilhavam com fria indiferença sobre a cidade adormecida. Ela tirou o relógio de Lucas do bolso secreto que havia costurado em sua anágua. O tic-tac constante a acalmava, lembrando-a de que em algum lugar alguém pensava nela como um ser livre. Eu sabia que a encontraria aqui, disse. Uma voz das sombras. Helena se assustou guardando rapidamente o relógio. Dona Carmen emergiu à luz da lua, sua figura curvada projetando uma sombra alongada. Você não deveria estar aqui, continuou a velha, sentando-se pesadamente ao lado dela. Mas acho que eu também não. Eles vão me vender de novo, murmurou Helena, as palavras amargas em sua boca. Dona Carmen suspirou, um som carregado com o peso de muitos anos de resignação. Sua mãe era igual a você, disse finalmente. Rebelde, mas, por dentro, com fogo nos olhos. Helena se virou para ela, surpresa. Você conheceu minha mãe? Trabalhamos juntas nesta casa, antes de ela se casar com seu pai. Assentiu a velha. Ela era costureira. Tinha mãos mágicas e um espírito que ninguém conseguiu quebrar. Um nó se formou na garganta de Helena. Sua memória da mãe se resumia a fragmentos. O cheiro de lavanda de suas roupas, uma canção cantarolada enquanto cozinhava, uma mão suave acariciando seu cabelo antes de dormir. O que realmente aconteceu com ela? Perguntou com a voz quase inaudível. Dona Carmen ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ela não responderia. O incêndio não foi um acidente, disse finalmente. Seu pai havia descoberto que Dom Alberto falsificava os livros de contabilidade para roubar os trabalhadores. Ele ameaçou denunciá-lo. O mundo pareceu parar sob os pés de Helena. A verdade, suspeitada, mas nunca confirmada, abria um abismo de dor e raiva. Por que você não me disse antes? Para quê? A voz de Dona Carmen soava cansada. Não teria mudado nada. Mas agora aquele jovem Lucas, ele parece diferente. Lucas? Helena tentou manter a voz neutra, mas o nome saiu de seus lábios como uma carícia. Eu não sou cega, menina, respondeu a velha com um sorriso triste. Eu vejo como vocês se olham. E também vejo que é sua única chance de escapar do destino que prepararam para você. Ela se levantou com dificuldade, sacudindo a poeira do avental. Sua mãe costumava dizer que somos donos do nosso silêncio e escravos das nossas palavras, acrescentou, dirigindo-se ao alçapão. Mas às vezes, Helena, o silêncio também pode ser uma corrente. A fazenda. As acácias resplandecia sob a luz do amanhecer. Helena havia saído antes da aurora, com a desculpa de colher flores frescas para a casa. Seu coração batia forte enquanto se aproximava da entrada principal. A porta estava aberta. O pátio interno, com sua fonte de pedra e seus vasos de gerânios, parecia deserto. Helena avançou com cautela, sentindo que cada passo a afastava irremediavelmente da vida que havia conhecido. Lucas, chamou, sua voz mal um sussurro. Um barulho à sua direita a fez virar. Lucas saía do estábulo, segurando rédeas na mão. Ao vê-la, seu rosto refletiu surpresa e depois preocupação. Helena, o que houve? Ela lhe contou tudo. O casamento forçado, a verdade sobre a morte de seus pais, a conversa com Dona Carmen. As palavras fluíam atropeladamente, libertadas após anos de contenção. Lucas a ouviu sem interromper, seu rosto se transformando gradualmente da preocupação para algo mais duro, mais determinado. Precisamos agir rápido, disse ele quando ela terminou. Ricardo Mendes não é apenas um homem violento. Ele é perigoso. Conheço seus negócios na capital. O que podemos fazer? Perguntou Helena, o desespero ameaçando afogar o breve vislumbre de esperança. Eu não tenho para onde ir. Não tenho documentos, nem dinheiro, nem... Você me tem, interrompeu. Lucas pegando as mãos dela entre as suas. E eu tenho um plano, mas precisaremos de ajuda.
De uma gaveta da escrivaninha, ele tirou um pequeno livro de couro. Helena reconheceu o caderno de poemas que havia encontrado no escritório de Dom Alberto. Como você o conseguiu? Era do meu tio, explicou Lucas, o irmão da minha mãe. Ele escrevia versos sobre liberdade enquanto lutava contra a tirania. Morreu na prisão há 10 anos. Helena entendeu então. Foi por isso que você veio. Não só por causa da fazenda. Lucas assentiu, abrindo o caderno e tirando um papel dobrado escondido entre suas páginas. Meu tio escondeu documentos que provam a corrupção de homens poderosos, incluindo Dom Alberto. Provas do incêndio, de subornos, de terras roubadas. Por anos procurei este caderno seguindo pistas, até descobrir que estava na biblioteca dele. Por que você não o denuncia agora mesmo? Perguntou Helena. Porque esses homens têm amigos no governo. Precisamos de tempo para contatar um juiz honesto na capital. E precisamos manter você segura até lá. Helena sentiu que medo e esperança lutavam dentro dela. Olhou pela janela, para os campos que se estendiam até o horizonte. O mundo além dos muros não parecia mais tão inatingível. Você confia em mim? Perguntou Lucas, sua voz suave, mas intensa. Como resposta, Helena tirou o relógio de prata do bolso. Eu não parei de ouvi-lo desde que você o deu, disse. Ele me lembra que o tempo continua avançando, que nada é estático, nem mesmo a dor. Lucas pegou o relógio e, para surpresa de Helena, o abriu, revelando um compartimento secreto na tampa. Dentro havia uma pequena chave. Esta é a chave de uma casa no litoral, explicou. Pertencia à minha família antes de perdermos tudo. É pequena, mas segura. Lá você estará protegida enquanto eu resolvo isso. Eu não quero te deixar sozinho para enfrentá-los, protestou Helena. Eu não estarei sozinho, sorriu Lucas. Eu tenho aliados, pessoas que também sofreram sob o poder desses homens. Mas preciso saber que você está em segurança. O sol já estava alto quando Helena voltou para a casa dos Bittencourt. No bolso, junto ao relógio, ela levava a pequena chave e um plano que fazia seu coração bater com força renovada. A festa da colheita transformou a casa Bittencourt em uma miragem de luz e música. Lampiões a óleo iluminavam o jardim, onde as mesas transbordavam de frutas e vinhos. Os convidados, a elite de São Miguel e arredores, desfilavam com suas melhores galas. Helena, vestida com um traje azul que a senhora Bittencourt havia escolhido pessoalmente, servia taças com um sorriso mecânico. Cada minuto que passava a aproximava do momento em que Dom Alberto anunciaria seu noivado com Ricardo Mendes, que já se exibia entre os convidados lançando-lhe olhares possessivos. Que sortuda você é, sussurrou Júlia, outra das criadas. Quem não gostaria de ter sua sorte? Helena não respondeu. Como explicar que o que outros viam como fortuna, ela sentia como uma condenação? A música parou. Dom Alberto, no centro do jardim, levantou a taça para um brinde. Ao seu lado, Ricardo sorria com suficiência. Meus amigos, obrigado por nos acompanhar nesta celebração da abundância, começou Dom Alberto. Hoje, além da colheita, celebramos uma união que promete ser igualmente frutífera. Helena sentiu o ar deixar seus pulmões. O momento havia chegado. Nossa querida Helena, que criamos como uma filha, continuou, estendendo uma mão para ela, dará o passo para a vida adulta pelas mãos de um homem respeitável e trabalhador. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Helena avançou entre os convidados, como se caminhasse para o cadafalso. Seus olhos procuraram desesperadamente na multidão, mas não havia sinal de Lucas. Dom Alberto a pegou pelo braço, apertando com mais força do que o necessário. Helena e Ricardo Mendes formalizarão seu noivado esta noite, e o casamento será celebrado antes do Natal. Aplausos, felicitações, mais brindes. Helena sentiu a realidade se desfazer ao seu redor. Ricardo se aproximou para pegar sua mão, seus dedos grossos e suados envolvendo os dela. Seremos muito felizes, Helena, disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Eu vou te ensinar a ser uma boa esposa. De repente, um tumulto na entrada do jardim interrompeu o momento. Vários homens uniformizados entravam com passos decididos. À frente, um oficial de aspecto severo desdobrou um documento selado. Dom Alberto Bittencourt anunciou com voz ressonante. O senhor está sob prisão pelos crimes de fraude.
apropriação indébita e cumplicidade no incêndio da fábrica têxtil há 15 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os convidados permaneceram imóveis, como figuras de um quadro congelado. Dom Alberto, com o rosto transtornado pela incredulidade, olhou ao redor procurando uma explicação. Foi então que Lucas emergiu de entre os oficiais, com o caderno de poemas em uma mão e vários documentos na outra. Os papéis, que seu cunhado escondeu antes de morrer na prisão, foram finalmente encontrados, Dom Alberto, disse com voz clara e firme. Incluem sua confissão sobre como planejaram o incêndio para silenciar aqueles que descobriram suas fraudes. Ricardo soltou a mão de Helena como se queimasse, recuando para a multidão. A senhora Bittencourt soltou um grito agudo e desmaiou nos braços de uma amiga. Mentiras! Rugiu Dom Alberto. Tudo é calúnia. Quem vai acreditar em um recém-chegado sem nome contra uma família respeitada por gerações? O juiz Pimenta fará isso, respondeu Lucas apontando para um homem mais velho que entrava no jardim com passos lentos, mas firmes, especialmente porque seu próprio filho estava entre as vítimas do incêndio. Dom Alberto foi contido e algemado em meio a gritos de indignação. Os convidados começaram a se dispersar, murmurando escandalizados. Helena permaneceu imóvel no centro do caos, incapaz de assimilar o que estava acontecendo. Lucas se aproximou dela, pegando suavemente suas mãos trêmulas. Acabou, Helena, murmurou. Você está livre. A palavra, tantas vezes sonhada, soava estranha em seus ouvidos. Livre. O que isso realmente significava? E agora? Perguntou com a voz quase inaudível. Lucas sorriu, a ternura iluminando seu rosto. Agora você decide. A casa perto do mar era pequena, mas aconchegante. Caiada de branco, com janelas azuis que olhavam para o horizonte infinito, onde céu e água se fundiam em uma linha imperceptível. O jardim, um tanto descuidado após anos de abandono, começava a reviver sob os cuidados de Helena. 3 meses haviam se passado desde a noite da festa. 3 meses de ajustes, de descobertas, de medos vencidos e esperanças renascidas. Helena havia chegado ali com pouco mais que a roupa que vestia e o relógio de prata. Agora, sentada na pequena varanda, observava o ir e vir das ondas com a tranquilidade de quem encontrou, finalmente, um porto seguro. O processo judicial contra Dom Alberto avançava, lentamente. Lucas viajava com frequência para São Miguel para testemunhar e acompanhar o caso, voltando sempre com notícias e pequenos presentes para ela. Um livro de poemas, sementes para o jardim, uma concha do mar particularmente bonita. A relação entre eles havia evoluído com a mesma cadência suave do mar. Eles não haviam nomeado o que sentiam, mas existia um entendimento tácito, um respeito mútuo que Helena valorizava mais do que qualquer declaração. Você tinha que ver a cara dele quando lhe mostraram as provas. Lucas contava naquela tarde, enquanto compartilhavam um jantar simples na varanda. Dom Alberto continua negando tudo, mas os testemunhos dos sobreviventes do incêndio são irrefutáveis. Helena ouvia, brincando distraidamente com o relógio entre os dedos. Um novo hábito que ela havia desenvolvido, como se o contato com aquele objeto lhe desse força. Você soube de Dona Carmen? Perguntou. Ela está bem. A família Pimenta a acolheu como governanta, respondeu Lucas. Ela me pediu para te dizer que sua mãe estaria orgulhosa. As palavras provocaram um nó na garganta de Helena. Tantos anos de solidão, e agora ela sentia que seus pais, de alguma forma, estavam presentes, acompanhando-a em seu novo caminho. Há mais uma coisa, acrescentou Lucas, tirando um envelope do paletó. O juiz Pimenta encontrou isto entre os documentos confiscados de Dom Alberto. São os papéis de propriedade do terreno de seus pais. Legalmente, ele pertence a você. Helena pegou o envelope com as mãos trêmulas. Outro fragmento de seu passado que voltava para ela. Outra peça do quebra-cabeça de sua identidade. Eu não sei se quero voltar para lá, murmurou. Você não precisa, respondeu Lucas. Você pode vendê-lo, mantê-lo, ou simplesmente guardar esses papéis como um lembrete de que agora você é dona do seu destino. Helena abriu o envelope e tirou os documentos amarelados. O nome de seu pai, escrito com tinta desbotada, parecia olhá-la do papel. Um legado que ia além da terra.
A lembrança de um homem que havia lutado pela verdade até o fim. Sabe, disse depois de um longo silêncio, às vezes eu acordo no meio da noite, convencida de que tudo isso é um sonho, de que ainda estou no meu pequeno quarto na casa dos Bittencourt e que ao amanhecer terei que voltar a ser invisível. Lucas se aproximou e, com uma ternura quase reverente, ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha de Helena. Eu também tenho meus fantasmas, confessou. Por anos, a vingança foi a única coisa que me manteve de pé. A ideia de fazer justiça à memória do meu tio, de recuperar o que minha família havia perdido. Mas agora... Helena levantou o olhar, encontrando seus olhos sinceros. Agora eu quero construir, não apenas me vingar. Criar algo novo, não simplesmente recuperar o perdido. Suas mãos se encontraram sobre a mesa, entrelaçando-se naturalmente, como dois ramos de videira que crescem juntos. Eu tenho medo, admitiu Helena. Medo de não saber quem eu sou. Sem minhas correntes. Talvez essa seja a verdadeira liberdade, respondeu Lucas. Não ter todas as respostas, mas sim o direito de procurá-las. O mar rugia suavemente ao longe, um lembrete constante de que o mundo era vasto e cheio de possibilidades. A notícia chegou com as primeiras chuvas da primavera. Dom Alberto havia sido condenado a 20 anos de prisão. Suas propriedades seriam leiloadas para compensar as famílias das vítimas do incêndio. É justiça, não vingança, disse Lucas, quando leram juntos a carta do juiz Pimenta. Helena assentiu, embora uma parte dela sentisse que nenhuma condenação poderia devolver os anos perdidos, as vidas interrompidas, os sonhos adiados. A justiça, ela descobriu, tinha um sabor agridoce. Naquela tarde, enquanto plantava roseiras perto do portão do jardim, Helena viu uma figura se aproximar pelo caminho que levava à cidade. Era uma mulher mais velha, de andar lento, mas determinado. Dona Carmen, chamou, incrédula. A velha sorriu, seus olhos, enrugados, brilhando com uma mistura de cansaço e alegria. Eu vim ver com meus próprios olhos que você está bem, disse, aceitando o abraço que Helena lhe oferecia. E para te trazer algo que lhe pertence. De sua bolsa desgastada, ela tirou um embrulho envolto em tecido. Helena o desembrulhou com cuidado, revelando uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro, um colar de prata com um pingente em forma de pássaro. Era da sua mãe, explicou Dona Carmen. Ela o escondeu comigo na noite anterior ao incêndio. Disse que era para você, para quando fosse maior. Eu nunca encontrei o momento certo para entregá-lo. Helena acariciou o pingente, sentindo sob os dedos as minúsculas penas gravadas no metal. O pássaro parecia prestes a alçar voo, as asas abertas em um gesto de liberdade congelada. Ela costumava dizer que as pessoas são como pássaros, continuou a velha, sentando-se pesadamente em um banco do jardim. Algumas nascem em gaiolas, outras são engaioladas, mas todas têm asas, mesmo que às vezes se esqueçam. Lucas se juntou a elas trazendo chá e pão fresco. A conversa fluiu naturalmente, com Dona Carmen compartilhando lembranças da mãe de Helena, seu riso, seu talento para a costura, sua obstinada independência. Você se parece muito com ela, disse com um sorriso nostálgico. Ou melhor, você se tornou parecida com ela. A mesma maneira de inclinar a cabeça ao ouvir, o mesmo fogo tranquilo no olhar. Ao anoitecer, quando Dona Carmen se preparava para voltar à cidade onde ficaria hospedada, Lucas a convidou a ficar com eles. Esta casa tem espaço de sobra, insistiu, e acho que Helena apreciaria sua companhia. A velha observou o jovem casal com olhos sábios, que haviam visto demais. Eu não quero ser um fardo para vocês, respondeu. Vocês já carregaram peso suficiente em suas vidas. Não seria um fardo, interveio Helena, pegando suas mãos enrugadas. Seria um presente. Por favor, fique, pelo menos até decidirmos o que fazer com o terreno dos meus pais. A menção do terreno iluminou o rosto de Dona Carmen. É uma boa terra, disse. Fértil. Seu pai tinha planos para ela. Ele queria plantar oliveiras e construir uma casa com janelas grandes, para que entrasse muita luz. Helena sentiu algo se agitar dentro dela. Uma semente de ideia. A germinação de um propósito. Talvez, disse lentamente, possamos honrar esse sonho. Lucas a olhou com uma intensidade
que falava de entendimento mútuo. Você quer reconstruir lá? Perguntou. Eu quero transformar, respondeu Helena. Não apenas para mim ou para nós, para todos que perderam algo naquele incêndio. Naquela noite, sentados perto do fogo, com Dona Carmen dormindo no quarto de hóspedes, Lucas e Helena começaram a dar forma a um sonho compartilhado. Uma escola, um refúgio, um lugar onde aqueles que haviam perdido o caminho pudessem encontrar novas possibilidades. Não será fácil, alertou Lucas. Haverá resistência. As pessoas temem o novo, o diferente. Eu sei, assentiu Helena, tocando instintivamente o pingente de pássaro que agora usava no pescoço. Mas se eu aprendi algo, é que o medo só tem o poder que lhe damos. Lá fora, a chuva caía suavemente sobre o telhado, e o mar continuava seu diálogo eterno com a costa. Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente presente em sua própria vida, artífice de seu destino. O terreno onde outrora se erguia a pequena casa dos pais de Helena estava coberto de mato e lembranças. Situado nos arredores de São Miguel, com vista para os vales que se estendiam até o horizonte, ainda conservava os alicerces de pedra e um velho poço que havia sobrevivido ao abandono. Helena caminhava entre os escombros, reconhecendo fragmentos de sua infância. O lugar onde ficava a cozinha, a árvore sob a qual seu pai lhe ensinou a ler, a pedra plana onde sua mãe costumava sentar para costurar nos entardeceres. Aqui era meu quarto, disse, parando em um espaço delimitado por pedras enegrecidas. Tinha uma janela, pequena, que dava para o leste. Minha mãe dizia que assim o sol me acordaria com um beijo todas as manhãs. Lucas a seguia em silêncio, respeitando a intimidade daquele reencontro. Dona Carmen lhes havia desenhado um mapa aproximado de como era a casa original, e agora Helena tentava reconstruí-la em sua memória. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Lucas finalmente, quando ela parou perto do poço. Poderíamos começar em outro lugar, sem tantas lembranças dolorosas. Helena negou, suavemente com a cabeça, sua mão acariciando o pingente de pássaro que agora raramente tirava. Eu acho que é importante construir sobre as cinzas, respondeu. Não para apagar o passado, mas para honrá-lo, transformando-o em algo novo. Durante as semanas seguintes, o projeto começou a tomar forma. Helena e Lucas projetaram uma construção simples, mas espaçosa, com grandes janelas e um pátio interno onde plantariam árvores frutíferas. Não seria apenas um lar, mas um refúgio e uma escola para órfãos e mulheres sem recursos. A notícia se espalhou por São Miguel como fogo. Alguns aplaudiram a iniciativa, outros a receberam com ceticismo, e alguns poucos, os que haviam sido aliados de Dom Alberto, com aberta hostilidade. É uma loucura, disse Ricardo Mendes na taverna da cidade. Quem deu permissão para essa criada construir uma escola? E o que ela vai ensinar se mal sabe ler? As palavras, repetidas e distorcidas, chegaram aos ouvidos de Helena quando ela visitava o mercado para comprar provisões. Você não deveria vir sozinha à cidade, avisou Teresa, uma das vendedoras que sempre havia sido gentil com ela. Há pessoas que não estão felizes com o que vocês planejam fazer. Dizem que é subversivo ensinar os pobres a ler. Helena agradeceu o aviso, mas não se deixou intimidar. Naquela mesma tarde, ao voltarem para a casa perto do mar, notaram que alguém havia pintado insultos na cerca do jardim. Eu vou limpar amanhã, disse Lucas, tentando diminuir a importância. Não, respondeu Helena com calma. Deixe, que sirva de lembrete do porquê o que estamos fazendo é necessário. A tensão aumentou quando os materiais de construção começaram a chegar. Um grupo de homens bloqueou o caminho, impedindo a passagem dos carros. Esta terra está amaldiçoada desde o incêndio, gritou um deles. Deveríamos tê-la queimado por completo, junto com todos os seus segredos. Helena os enfrentou sem hesitar, sua voz firme, mas não agressiva. Os segredos já vieram à luz, disse. E esta terra não está amaldiçoada, apenas abandonada, como tantas pessoas nesta cidade. O que você sabe? Replicou o homem. Você é apenas a protegida de um forasteiro. Eu sei o que é não ter voz, respondeu Helena. Eu sei o que é decidirem por você. E eu sei que ninguém deveria passar por isso se pudermos evitar. O confronto se dissolveu sem violência,
mas deixou um sabor amargo. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, Lucas observava Helena com preocupação. Talvez devêssemos considerar outro lugar, sugeriu, ou esperar que os ânimos se acalmem. Helena negou com firmeza. Se desistirmos agora, daremos razão a eles. Mostraremos que podem nos silenciar com ameaças, assim como silenciaram meus pais. Eu me preocupo com sua segurança, insistiu Lucas. Esses homens são perigosos. Eu sei, concedeu Helena, mas também sei que o medo só gera mais medo. E eu já vivi tempo demais com medo. Ela pegou o relógio de prata que Lucas havia lhe dado meses atrás e o abriu, revelando a pequena chave escondida em seu interior. Você me deu isso como símbolo de liberdade, disse. Agora eu quero que seja símbolo de coragem. A coragem de construir algo novo, algo que transcenda nossas próprias feridas. Lucas cobriu a mão dela com a sua, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Então faremos, disse, mas não sozinhos. Precisaremos de aliados. O juiz Pimenta acabou sendo um aliado inesperado, mas valioso. Quando Helena e Lucas lhe apresentaram seu projeto, o velho ouviu com atenção, seus olhos cansados se iluminando gradualmente. Minha esposa era professora, disse, quando terminaram de explicar. Ela sempre sonhou com uma escola onde qualquer criança, independentemente de sua origem, pudesse aprender. Ela não viveu para ver, mas talvez eu possa honrar sua memória ajudando vocês. Com seu apoio legal e moral, as barreiras começaram a cair. Mais pessoas se juntaram à causa. Antigos trabalhadores da fábrica que haviam perdido entes queridos no incêndio. Mulheres como Teresa, a vendedora do mercado, que viam no projeto uma oportunidade para seus filhos, até mesmo alguns membros de famílias abastadas que haviam começado a questionar a ordem estabelecida. A construção avançava lentamente, mas com firmeza. Helena supervisionava pessoalmente cada detalhe, desde a disposição dos cômodos até a seleção das árvores para o pomar. Tem que ser um lugar luminoso, ela insistia, sem cantos escuros, sem portas fechadas. Lucas, ao lado dela, fornecia conhecimentos práticos e recursos. A venda de parte dos terrenos de As Acácias havia fornecido o capital necessário, e seus contatos na capital garantiam suprimentos e apoio institucional. Uma tarde de maio, enquanto Helena ensinava um grupo de crianças a ler sob a sombra de uma oliveira recém-plantada, viu Júlia, a antiga criada dos Bittencourt, se aproximar. Me perdoe por vir sem avisar, disse a jovem, visivelmente nervosa. Mas eu precisava falar com você. Helena a convidou a se sentar, oferecendo-lhe água fresca. Júlia havia sido uma das poucas pessoas gentis durante seu tempo de servidão, embora sempre à distância imposta por sua posição. A senhora Bittencourt está morrendo, anunciou Júlia sem rodeios. Os médicos dizem que é questão de dias. Ela perguntou por você. A notícia atingiu Helena com força inesperada. A senhora Bittencourt, com sua frieza aristocrática e sua crueldade refinada, havia sido uma presença constante em sua vida por 15 anos. Por que ela gostaria de me ver? Perguntou. Eu não sei, respondeu Júlia, encolhendo os ombros. Mas ela repete seu nome em seus delírios. E ontem, mais lúcida, me pediu para procurá-la. Helena olhou para a casa em construção, para as crianças que brincavam entre as árvores, para Lucas que conversava com os operários. Sua nova vida, construída com tanto esforço, parecia tão real e, ao mesmo tempo, tão frágil. Eu irei amanhã, decidiu finalmente. Naquela noite, na intimidade de seu quarto, Helena tirou do armário o velho vestido azul que havia usado na festa da colheita. A última noite na casa dos Bittencourt. Ela o estendeu sobre a cama, observando as manchas de vinho e terra, testemunhas silenciosas daquela noite de caos e libertação. Lucas entrou silenciosamente, ficando no batente da porta. Você não precisa ir, disse. Você não deve nada a ela. Helena dobrou cuidadosamente o vestido e o guardou novamente. Eu não vou por ela, respondeu. Eu vou por mim, para fechar esse capítulo definitivamente. A antiga mansão Bittencourt havia perdido seu esplendor. Com Dom Alberto na prisão e a maioria de seus bens confiscados, restavam apenas alguns criados leais e a lembrança de tempos mais prósperos.
Helena foi levada ao quarto principal, onde a senhora Bittencourt jazia entre lençóis de seda, seu rosto pálido e macilento quase irreconhecível. Ao vê-la entrar, a velha fez um esforço para se levantar. "Você veio", murmurou com a voz fraca. Helena se aproximou da cama, sentindo uma estranha mistura de compaixão e ressentimento. "O que a senhora deseja de mim?" perguntou sem hostilidade, mas também sem submissão. A senhora Bittencourt a observou longamente, como se a estivesse vendo pela primeira vez. "Perdão", disse finalmente. "Embora eu saiba que não mereço." Helena não respondeu. As palavras pareciam inadequadas diante de 15 anos de crueldade silenciosa. "Eu sempre soube do incêndio", continuou a velha. "Eu sempre soube que Alberto era culpado. Mas eu me calei porque era mais fácil calar. E então eu a trouxe para cá, não por bondade, mas por culpa. Uma culpa que transformei em ressentimento contra você." Um ataque de tosse interrompeu sua confissão. Helena, instintivamente, ofereceu-lhe água. A senhora Bittencourt bebeu com dificuldade. "A vida tem uma maneira estranha de fazer justiça", acrescentou quando se recuperou. "Agora eu morro sozinha, enquanto você floresce. É justo." Helena sentiu algo se desatar dentro dela, como um nó que se desfaz após anos de tensão. "Eu não vim para julgá-la", disse, "nem para perdoá-la. Eu vim para me libertar da senhora, desta casa, de tudo o que ela representou para mim." A velha assentiu fracamente. "É justo", repetiu, "mas antes eu quero lhe dar algo." Com as mãos trêmulas, ela lhe entregou um pequeno cofre de prata que guardava ao lado da cama. Helena o abriu, revelando documentos legais e um colar de pérolas. "São as escrituras desta casa", explicou a senhora Bittencourt. "E as joias da minha mãe. Tudo o que me resta. Eu quero que sejam para sua escola." Helena olhou para os objetos com incredulidade. "Por que faria isso?" "Porque é a única coisa que posso fazer agora", respondeu a velha com um sorriso triste. "Mesmo que seja tarde demais para mim, talvez não seja para esta casa. Talvez ela possa servir para algo bom, finalmente." Helena fechou o cofre, sentindo seu peso nas mãos. Um peso que representava não apenas valor material, mas a possibilidade de transformação. "Eu aceitarei", disse finalmente, "não por a senhora ou por mim, mas por aqueles que precisam." Ao sair do quarto, pelo corredor que tantas vezes havia percorrido com a cabeça baixa, Helena caminhava ereta. Não com orgulho ou arrogância, mas com a dignidade tranquila de quem encontrou seu lugar no mundo. Capítulo 13. O dia da inauguração da escola amanheceu claro e brilhante. O edifício, simples mas bonito, resplandecia sob o sol de setembro. As paredes recém-caiadas, as janelas amplas, o pátio plantado com árvores jovens e flores. Tudo falava de um novo começo. Helena havia se levantado antes da aurora para supervisionar os últimos preparativos. Ela vestia um traje simples de algodão branco, com o colar de pássaro de sua mãe como único adorno. Seu cabelo, que agora usava mais curto, emoldurava um rosto que havia ganhado em serenidade o que havia perdido em cautela. Os convidados começaram a chegar no meio da manhã. Famílias da cidade, autoridades, curiosos, antigos trabalhadores da fábrica e seus descendentes. O juiz Pimenta, apoiado em sua bengala, observava com aprovação. Dona Carmen, agora residente permanente da casa perto do mar, organizava um grupo de crianças para uma pequena apresentação. "Você está nervosa", observou Lucas, aproximando-se de Helena enquanto ela ajeitava alguns livros na biblioteca. "Um pouco", admitiu. "É estranho ver este sonho se materializar. Por tantos anos eu nem sequer me permiti sonhar." Lucas pegou sua mão, beijando-a suavemente. "Você construiu algo lindo", disse. "Algo que durará mais do que nós." A cerimônia foi simples, mas emocionante. Helena falou brevemente, agradecendo àqueles que haviam tornado o projeto possível. Em seguida, Martina, uma menina de 10 anos, filha de um dos falecidos no incêndio, cortou a fita simbólica e declarou oficialmente inaugurada a Escola Livre São Miguel. Os presentes percorreram as instalações, as salas de aula luminosas, os dormitórios para órfãos, a biblioteca, o pomar. Em cada espaço, Helena havia colocado pequenos detalhes significativos, desenhos de pássaros nas paredes, livros de poesia nas mesinhas de cabeceira,
plantas aromáticas nas janelas. Ficou lindo, comentou Teresa, a vendedora do mercado, que agora fazia parte do conselho da escola. E pensar que há um ano isso era apenas um terreno abandonado. E que há um ano eu era uma criada sem futuro, acrescentou Helena com um sorriso tranquilo. A celebração se estendeu até o entardecer. Houve música, comida, risadas, até mesmo lágrimas. Quando os últimos convidados estavam partindo, Helena se retirou para o pequeno jardim dos fundos, buscando um momento de solidão para assimilar tudo o que havia vivido. Sentada em um banco de pedra, observou o horizonte onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de ouro e roxo. O mesmo céu que ela havia contemplado por anos de sua janela na casa dos Bittencourt, sonhando com uma liberdade que então parecia impossível. Você está aqui, disse a voz de Lucas, interrompendo seus pensamentos. Eu estava te procurando. Ele se sentou ao lado dela, respeitando seu espaço, mas oferecendo sua companhia silenciosa. Você sabe que dia é hoje? Perguntou depois de um momento. Helena balançou a cabeça. Faz exatamente um ano que eu te vi pela primeira vez, na barraca de livros do mercado, explicou Lucas. Você carregava uma cesta de vime e evitava olhar nos meus olhos. Mas quando você finalmente o fez, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Helena sorriu, lembrando-se daquele encontro que agora parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Eu também soube, confessou. Embora na época eu não pudesse me permitir reconhecer isso. Lucas tirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo. Helena prendeu a respiração. Não é o que você está pensando, disse ele com um sorriso. Ou não exatamente. Ele abriu a caixa, revelando o relógio de prata que havia lhe dado meses atrás. Você me devolveu quando começamos a construção da escola, lembrou. Você disse que não precisava mais de um símbolo de liberdade, porque havia encontrado a verdadeira. Helena assentiu, comovida com a lembrança. Eu pedi para modificá-lo, continuou Lucas. Não é mais apenas um relógio. Com cuidado ele pressionou um pequeno mecanismo oculto na tampa. O relógio se abriu, revelando não apenas a hora, mas também uma bússola minúscula e perfeitamente calibrada. Porque a liberdade não é apenas uma questão de tempo, explicou. É também uma questão de direção. Helena pegou o relógio com as mãos trêmulas, admirando a precisão do mecanismo, a beleza do artesanato, o significado do gesto. É perfeito, murmurou. Assim como você, respondeu Lucas. E então, com a voz mais grave, eu te amo, Helena. Não pelo que você sofreu, nem mesmo pelo que você conquistou. Eu te amo por quem você é, por quem você escolhe ser todos os dias. As palavras, tantas vezes imaginadas, mas nunca pronunciadas, flutuaram entre eles, como uma promessa cumprida. Helena se aproximou dele, apoiando a cabeça em seu ombro. Eu também te amo, respondeu, com a simplicidade de quem anuncia uma verdade evidente. E eu escolho te amar livremente, todos os dias. O sol finalmente desapareceu atrás do horizonte, mas o céu ainda estava iluminado pelos últimos raios. No jardim recém-plantado, os primeiros grilos começavam seu canto noturno. A primavera chegou cedo naquele ano, vestindo de verde os campos e de cores o jardim da escola. Um ano havia se passado desde a inauguração, e o projeto que muitos acreditaram destinado ao fracasso havia se consolidado como uma instituição respeitada. Helena caminhava entre as roseiras, supervisionando a poda que os alunos mais velhos realizavam como parte de suas aulas práticas. O sol de abril aquecia suavemente, e o ar carregava o aroma de terra molhada e flores recém-abertas. Professora Helena, chamou Martina, uma menina de 12 anos que havia chegado à escola como órfã e agora florescia como uma das alunas mais promissoras. Pode vir ver o que encontramos? Helena a seguiu até o canto mais distante do pomar, onde várias crianças se agrupavam ao redor de algo que observavam com fascínio. É um ninho, explicou Martina, apontando para uma pequena construção de gravetos e folhas escondida entre os galhos baixos de uma laranjeira. E tem 3 ovos. Helena se aproximou para olhar, maravilhando-se, como sempre, com os pequenos milagres da natureza. Os ovos, de um azul pálido com manchas escuras, repousavam no centro do ninho perfeitamente protegidos. É um ninho de tordo, explicou. A mãe deve estar procurando comida.
Não a incomodem e vocês poderão ver os filhotes nascerem em algumas semanas. Podemos ficar com eles? Perguntou Miguel, o mais novo do grupo. Helena balançou a cabeça suavemente. Os pássaros não nos pertencem, Miguel. Eles pertencem ao céu. Podemos observá-los, aprender com eles, mas devemos respeitar a liberdade deles. As crianças assentiram, solenes diante da lição. Helena os enviou de volta às suas tarefas, mas permaneceu por mais um momento contemplando o ninho. Havia algo profundamente simbólico naquele pequeno refúgio construído com tanto esmero, naquela vida latente que logo empreenderia voo. De volta à escola, encontrou Lucas na biblioteca, organizando uma nova remessa de livros chegados da capital. Desde que haviam formalizado seu relacionamento, 6 meses atrás, eles trabalhavam juntos em perfeita harmonia, complementando-se como 2 instrumentos em uma orquestra bem afinada. Estão te procurando, disse ele, levantando o olhar de seus papéis. É Ricardo Mendes. O nome causou um momento de tensão. Ricardo, o homem com quem Dom Alberto havia pretendido casá-la, havia mantido um perfil discreto desde os acontecimentos da festa da colheita. Alguns diziam que ele havia perdido grande parte de sua fortuna em negócios arriscados, outros que preparava sua vingança em silêncio. O que ele vai querer? Murmurou Helena, mais para si mesma do que como uma pergunta real. Eu não sei, respondeu Lucas, mas ele parece diferente, menos arrogante, quase humilde. Helena encontrou Ricardo no pátio principal, contemplando o mural que os alunos haviam pintado representando a história da cidade. Ele estava mais magro, com o rosto marcado por linhas que falavam de preocupações recentes. Senhora Gomes, cumprimentou tirando o chapéu. Obrigado por me receber. O tratamento formal tão diferente, da condescendência com que costumava se dirigir a ela, confirmou as observações de Lucas. Este era um Ricardo diferente, transformado por circunstâncias que Helena desconhecia. Em que posso ajudá-lo, Sr. Mendes? Perguntou, mantendo uma distância prudente. Ricardo pareceu procurar as palavras certas, algo incomum em um homem que sempre havia ostentado sua eloquência. Eu vim oferecer um pedido de desculpas, disse finalmente, pelo meu comportamento passado, e para fazer uma proposta. Helena o convidou a se sentar em um dos bancos do pátio, onde poderiam conversar com tranquilidade, mas à vista de todos. A desconfiança era um hábito difícil de quebrar. Meu filho tem 8 anos, continuou Ricardo, uma vez sentados. A mãe dele morreu ao dar à luz e, desde então, ele foi criado por babás e tutores particulares. Ele é um menino inteligente, mas solitário, isolado. Falta-lhe a companhia de outras crianças, a experiência de um aprendizado mais humano. Helena começou a entender o propósito de sua visita. O senhor quer matriculá-lo em nossa escola, concluiu. Ricardo assentiu, com um gesto que misturava vergonha e determinação. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso a você, admitiu, depois de como eu me comportei e das coisas que eu disse sobre você e seu projeto. Mas eu ouvi falar dos resultados que vocês estão obtendo, do ambiente que criaram, e meu filho precisa disso. Helena permaneceu em silêncio, ponderando a situação. A escola havia sido concebida precisamente para quebrar barreiras, para criar pontes entre mundos separados por preconceitos e tradições obsoletas. Rejeitar o filho de Ricardo pelos erros do pai iria contra tudo o que ela defendia. Ele será bem-vindo como qualquer outra criança, disse finalmente, com os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades. O alívio no rosto de Ricardo era evidente. Obrigado, murmurou. Eu não vou esquecer. Ele se levantou, mas antes de partir, acrescentou. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre o tipo de mundo que eu quero deixar para o meu filho, sobre o tipo de homem que eu quero que ele se torne. E eu percebi que ele precisa de referências diferentes das que eu tive. Ele precisa ver que existe outra maneira de viver, mais autêntica. Helena assentiu, reconhecendo em suas palavras o eco de sua própria busca. Todos nós precisamos disso, Sr. Mendes, respondeu. Às vezes, só precisamos de alguém que nos mostre que é possível. Naquela noite, sentada na varanda da casa perto do mar, Helena observava o céu estrelado enquanto compartilhava com Lucas os acontecimentos do dia. É curioso, refletiu.
Quando começamos este projeto, eu pensava que se tratava de reparar o passado, de fazer justiça. Mas agora eu vejo que é muito mais do que isso. É construir um futuro diferente, não apenas para nós, mas para todos. Lucas, sentado ao lado dela, brincava distraidamente com uma mecha de seu cabelo. Você sabe qual é a coisa mais valiosa que você criou? Perguntou. Um espaço onde a transformação é possível, onde as pessoas podem se reimaginar. Helena sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Ela se lembrou do ninho de tordo no pomar, dos ovos azuis, da promessa de vida e liberdade que eles continham. Como aqueles pássaros que logo nascerão, disse. Não sabemos até onde eles vão voar, mas nós lhes demos um lugar seguro para começar. O relógio bússola que Lucas havia lhe dado descansava em seu bolso. Ela não o consultava, constantemente, como nos primeiros meses de liberdade, mas continuava a carregá-lo consigo como um lembrete do caminho percorrido e do que ainda restava. Às vezes, eu me pergunto o que teria sido de mim se eu não tivesse te encontrado naquele dia no mercado, confessou apoiando a cabeça no ombro de Lucas. Você teria encontrado seu caminho de qualquer maneira, respondeu ele com absoluta convicção. Talvez mais lentamente, talvez por rotas mais difíceis, mas você o teria encontrado. A liberdade estava dentro de você, Helena. Eu só te ajudei a se lembrar. A lua se elevava sobre o mar, projetando um caminho prateado sobre as águas escuras. Ao longe, as luzes de São Miguel piscavam como estrelas caídas. Helena respirou fundo, enchendo seus pulmões com o ar salgado do litoral. Eu acho que nunca vamos parar de procurar, disse, após um longo silêncio. A liberdade não é um destino, mas um caminho, um horizonte que se move à medida que avançamos. Contanto que o percorramos juntos, respondeu Lucas, entrelaçando os dedos com os dela. Helena assentiu, sentindo dentro de si uma paz que ia além das palavras, além das circunstâncias. Uma certeza profunda de que, aconteça o que acontecer, ela havia encontrado seu lugar no mundo. Não um lugar físico, mas um estado de espírito, o de quem aprendeu a voar com as próprias asas, sem nunca esquecer o ninho que a viu nascer.